É bem interessante, ó, porque se a gente for considerar, realmente, quando a gente fala da psicologia do esporte, né, a gente tem um primeiro intuito de promover a saúde dos atletas, né? Porque eles não são máquinas, eles precisam ser vistos como seres humanos. E como bombou aí o vídeo do Diniz falando, né? É uma bandeira que professores como o nosso professor Ademir Fezan, ele enaltece muito, né? Então, inclusive quando foi em 2020 que eu iniciei, o professor Ademir, ele foi até a clínica, queria me conhecer o trabalho, e ele solicitou um psicólogo do esporte, um psicólogo na comissão técnica, né? Então, quando a gente fala nesse processo, inclusive, que vai culminar num rendimento em campo, a gente quase como se fosse um processo interdisciplinar. Então, às vezes é um toque que a gente dá, alguma coisa que a gente acolhe, algum problema também que pode ser extra-campo ou até mesmo dentro de campo, né? Que eles vão levar, a gente realmente pode proporcionar isso, né? Agora, especificamente, tem várias cases assim que eu acho super interessante da gente considerar, mas já existiu pontos relacionados a coisas bem sérias, de atletas pensando em desistir da carreira, em alguns momentos até com crises bem pesadas, cogitando desistir até da vida em algum momento, né? Porque não é fácil a vida de um atleta. Eu até costumo dizer, e é um clichê, e talvez vai parecer até uma cópia do que o professor Diniz disse no vídeo, mas eu sempre dizia isso. Pô, o Leandro sabe aqui, saiu de casa com 13, 14 anos. Né? Eles amadurecem muito antes do que qualquer outra profissão. Né? Então, isso é muito complicado. Com 15 anos, eles estão lutando pelo seu espaço no mercado, como nós que com 23, 24, 25 anos. Né? Então, eles antecipam 10 anos da vida social aí que nós temos profissional. Então, realmente é muito complicado, eles são provados a cada instante, e para mim é uma honra poder estar levantando essa bandeira e podendo estar proporcionando a eles e a todos os outros atletas, né, o lado humano e da saúde mental. Como é que é isso pro jogador? Ter uma equipe multidisciplinar e também o trabalho de um psicólogo por trás. Extremamente positivo. O time tá ali todos os dias, né? Acho que todo mundo sabe disso. Tem hora que ele puxa tem hora que ele puxa outro de canto e vai indo. No dia a dia, né? Acho que não é só o jogo. Não é só os 90 minutos. 90 minutos reflete naquilo tudo que a gente fez durante a semana. Né? A gente sabia que a Série A3 agora é jogo, sábado, quarta, domingo, uma correria muito grande. O desgaste, às vezes, emocional é muito maior do que o desgaste físico. Então, por exemplo, esses últimos jogos agora que teve, a gente empatou em São José, fizemos um excelente partido. Deveríamos até sair com um resultado positivo. Depois fomos para Suzano, estava todo mundo confiante pra caramba que a gente já ia voltar de Suzano com a classificação. De repente a gente não fez um bom jogo. E faz um primeiro tempo muito bom 1-0. Só que no finalzinho ali do primeiro tempo já tava nítido, tipo assim, que a gente não tava mais na mesma. As coisas já não estavam fluindo. E o segundo tempo, pum. E aí entra esse cara aqui. Esse cara no vestiário, né, no aquecimento, ele tá sempre presente. Sempre com coisas positivas. Acho que isso é interessante. Tenho certeza que ainda não aconteceu comigo, mas assim, quem vai entrar no jogo durante o jogo, eu tenho certeza que ele fala muita coisa positiva pro cara entrar bem, pô. Entendeu? Então assim, é o dia a dia, né? É o dia a dia. E muitas vezes no futebol, você vai achar, vamos colocar de 30 pessoas, você vai achar 25 que vai te pressionar. Você vai achar 2, 3 que vai te dar moral. Sabe? Que vai te dar positividade pra você fazer um bom trabalho, pra você entrar tranquilo, né? Entrar feliz, entrar tranquilo, relaxado. Tipo assim, vamos usar aquele termo, pô, sou o cara, sou foda, vou entrar ali e vou fazer. Então é isso que ele faz com a gente, né? Então isso, pô, pra gente é extremamente importante. Na coletiva pós-jogo contra o Red Bull, o Elias te cita, né? Que ele fala da importância de ter vindo de uma sequência em que ano passado era um cara importante, o Talismã foi um pouco perdendo espaço, e aí volta basicamente naquele jogo, entra e decide, faz o gol.
E aí, e ele te cita, ele fala dessa importância. Tem muito disso também, do cara que não joga, porque fala que o problema muito é do técnico, né? Tem 11 satisfeitos e 20 insatisfeitos. Mas tem também o psicólogo que lida com esses insatisfeitos, que tem que entrar e responder também, né? É bem interessante, Pedro, porque assim, quando a gente fala da psicologia de um modo geral, todo mundo já pensa em alguma questão de diagnóstico emocional, de alguma dificuldade, como depressão, né, ansiedade, e coisas que estão no nosso dia a dia, mas talvez não estão tão ligadas diretamente ao futebol, né? Então, em 2013, por exemplo, quando eu entrei, eu chegava aqui e os atletas se afastavam, entende? Pô, o cara vai contar alguma coisa pro cara, o cara vai ouvir alguma resenha, vai contar pro treinador. Hoje em dia, com a evolução da ciência, né, inclusive da minha ciência, os atletas eles procuram muito mais. Então, se você for no São Paulo, igual eu tenho atleta sub-15 no São Paulo, eu tenho atleta sub-17 no Bahia, eu tenho atleta... Esses atletas, eles procuram a gente, eles têm psicólogo lá e eles procuram a gente na clínica, entende? Então, mudou muito, eles entendem a importância, né? E quando a gente trabalha hoje inserido dentro de um processo, é o que o Lê acabou de falar. Se eu for lá, dar uma palestrinha a cada 15 dias e dar a cara lá, os caras vão dar risada de mim, entende? Não vão dar importância nenhuma. Você tem que estar com o cara diariamente, né? Tudo que acontece a gente passa, eu estou junto com os atletas, junto com a comissão, né? Muitas vezes até junto com a diretoria, dentro da liberdade conquistada, né, pelo respeito, pelo amor ao clube, pelo trabalho sério que a gente desenvolve. Então a gente tem porta aberta em todas as instâncias, né, desde a diretoria aos atletas, aos funcionários do clube. Então a gente tem todo esse papel de estar ali promovendo saúde, mas em vista do rendimento, né? Então quando pega um caso como esse que a gente falou, né, do Elias, às vezes o atleta não está jogando, estava bem, e aí de repente tem alguma dificuldade, alguma questão que pode envolver a opção do treinador, que pode envolver alguma questão particular do atleta, ou até mesmo porque não está vivendo um bom momento, que faz parte do futebol, a gente precisa estar presente e entender o que está acontecendo com esse atleta, né? Então, eu quando sempre inicio a temporada, eu faço um levantamento que a gente chama, né, de anamnese da história do atleta, eu procuro entender o perfil psicológico dele, porque o que eu falo para o Freire, eu não posso falar para o Elias. O Freire tem a história dele, tem as questões dele, eu preciso entender a história do Freire para poder chegar nele e poder realmente atingir o que eu quero de saúde / rendimento com ele, entende? Então a gente pega cada caso, ele tem a sua especificidade, né? Então é muito importante a gente estar presente, igual o Freire falou. Realmente, se não tiver presente, eu já tive proposta de treinador, você não vem dar uma palestra aqui? Olha, é melhor o preparador físico seu falar. Você escolhe um tema sobre motivação, você vai lá, porque ele tem muito mais contexto do que eu, que vou chegar lá para dar uma palestra. Eu agradeço o convite, mas não é assim, né? Em 2016 a 2017, nós ficamos 1 ano, 2 anos. Em 2 anos eu recebi o convite, porque eu fiquei de 2013 a 15 trabalhando como eu trabalho hoje, mas eu era estagiário. Aí, em 16, eu recebi alguns convites assim, vai ter um jogo importante, você não quer ir lá falar? Só para uma situação específica, né? Basicamente não é um trabalho de coach, é um trabalho diário, né? Diário, não é... Exatamente, porque senão é inviável. Poxa, eu vou falar alguma coisa lá, por exemplo, eu vou falar algum aspecto, aí eu vou usar uma determinada abordagem do contexto familiar. Tá, mas aí o centroavante que é titular brigou com a esposa, e aí? Eu não sei. Então eu acabo com o processo, né? Não, e o legal, tipo assim, igual eu falei, ele tá ali todos os dias. Ele acompanha o treino todos os dias. Ele consegue perceber se eu hoje tô bem, tô leve, tô brincando, ou se eu hoje tô estressado. O que acontece? Cada dia é um dia. Por isso que a gente costuma dizer, né? A gente mata um leão por dia por conta disso. Porque tem dia que eu tô ali, tô puto. Tem dia que eu tô quieto. Amanhã, tô brincando com todo mundo. E ele consegue perceber. Então, assim, talvez no momento certo, na hora certa, ele vai, opa, cá, vamos trocar uma ideia. Entendeu? E talvez isso vai tirar aquela carga negativa que eu tô, que tá me prejudicando, né? E eu vou aliviar. No outro dia eu tô beleza. Então, tipo assim, às vezes ele dá um toquezinho, pum. Soltei, saiu, igual já ele falou. Faz a diferença mesmo no seu dia a dia. É particular. Então, assim, o que eu falei, morreu, e eu também aliviei. É muito melhor se aliviar com ele, que é um profissional, do que aliviar em casa, né? Como a gente costuma dizer. Tipo assim, eu não vou levar
o que eu tô sentindo, o problema para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Então, pô, temos que saber separar também, né? O que é o futebol e o que é a família, o que é o nosso trabalho e o que é a família. Então, a gente não pode nem trazer problema de fora, muito menos levar problema para dentro da nossa casa. Né? Então, esse trabalho dele é fantástico. E, Dimitri, você está desde antes, né, da pandemia, ali, quando o Grêmio retornou às atividades. Muitos profissionais que vieram aqui, né, falaram que depois da pandemia as questões de ansiedade, de estresse aumentaram muito. Eu imagino para os jogadores, né, que dependem dos campeonatos estarem acontecendo para estarem empregados, né, para sustentarem as suas famílias. Como você sentiu essa volta aí? Sentiu os atletas um pouco mais, né, ansiosos, tendo que fazer algum trabalho mais específico, diferente do que você fazia antes? É bem interessante, porque assim, quando a gente pega o que a pandemia, de modo geral, né, quanto afetou não só a saúde de muitas pessoas, envolvendo realmente processos de luto, perca de pessoas importantes, né, familiares, e em especial até o sustento de muitos, né, porque uma das principais coisas que é o entretenimento, ele foi cortado, né, de modo geral, em especial o futebol. E a gente entende que nesse processo aumentou mais ainda um perfil de ter que se provar desses atletas. Eles precisavam recuperar. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês de atletas de sub-15 até sub-17. Teve atleta que ele teve uma lacuna aí que ninguém mais volta atrás. Entende? Ele perdeu uma oportunidade. Chance de jogar alguns campeonatos importantes, por exemplo, que ninguém mais volta. Como que você vai lidar? Mesmo de ser profissional. Mesmo de ser profissional. Esse é o salto, é a hora. É o salto, né? é a hora. O Fred 17, sabe. do 15, quantos anos você saiu de casa? Com 13 para 14. Tá entendendo? E esse atleta que perdeu essa oportunidade nesse gap, ele vai recuperar como? Entende? Talvez no sub-17, ele, além de perder a parte física, técnica, em 2 anos praticamente parados, ele perde a oportunidade de ser visto com 14, 15, 16 anos. A própria copinha, né? Não teve, né? Super vitrine. Então, realmente foi um período muito difícil para esses atletas, não só da categoria de base, né? O Freire sofreu bastante, teve bastante, a gente fez bastante, eu acompanhei bastante os lives que ele fazia até com o nosso amigo Cid, e a gente percebia ali o quanto era realmente angustiante, né? Ele estava no Japão. Sozinho 1 ano. 1 ano. Nossa. Minha esposa teve, né, que ficar com meus filhos aqui. Eu sempre ia antes, né? Por causa da pré-temporada, geralmente a gente ficava 20 dias fora. Então, assim, eles iam depois que a gente regressava da pré-temporada. E foi nesse meio tempo aí que tudo se fechou. Nossa. Tipo, hoje... Você foi antes da pandemia e quando você estava nesse processo de adaptação, estourou. A gente conseguiu ainda antecipar a passagem dela na correria, só que um dia antes da viagem dela, bloquearam. Um dia antes, cara. Tudo comprado. Então, bloqueou. E aí? Aí não tinha nem como eu vir, nem como ela ir. Aí eu falei, pô, se eu for, tem um caso com o Jô, né? Que aconteceu isso com o Jô. Sim. Porque o Jô tinha uns filhos aqui no Brasil. E tava ele e a mulher. Então ele precisava vir buscar os filhos. Como você vai ficar longe? E ele foi embora. Teve um maior problema lá, né, na época. Por conta disso, rescisão de contrato, etc. Mas, tipo, eu não tinha o que fazer. Tipo assim, eu já não tinha mais como vir. Se falasse assim, pô, você prefere ficar aqui ou você prefere ir com a sua família? Com certeza eu optaria em voltar e ficar com a minha família. Óbvio. Né? Agora, não tinha mais como. A não ser que vinha nadando, sei lá, uma coisa. Não tinha como. E você tinha uma história lá também, né? Sim, também. Isso, cara, é difícil. Eu sofri pra caramba. E o futebol parou lá? Parou, tudo parou, né? Do mesmo jeito que minha esposa com meus filhos aqui sofreram ainda, eu acho que muito mais que eu, na verdade. Que é aquele processo das crianças, processo da educação, né? O amor, e pela internet não é a mesma coisa. Paterno. Né? Não, era todo dia de manhã à noite, de manhã à noite, ligação, FaceTime e tal, mas, pô, não é a mesma coisa. Você tá ali presente, você dá um abraço, dá um carinho, você dormir junto, aquelas coisas. Então, cara, ainda mais na pandemia, né? Que tudo fechou, tudo bloqueou, ninguém poderia sair de casa e tal. Então... Foi a situação, enquanto jogador, mais difícil que você passou? Ah, com certeza. Com certeza. Porque, cara, família, vamos ser bem racional, é tudo, né? É tudo, é o nosso pilar. Né? Principalmente para nós, jogadores. Né? Então, tipo assim, eu casei cedo, né? Então, pô, minha esposa sempre esteve comigo. Onde eu fui, ela foi. Então, era meu pilar. Mesmo, às vezes, puto, estressado, e até ela suportando até coisas assim, tipo, chegar em casa depois de uma derrota e xingar e brigar, e ela calma, e eu tentando me apaziguar, tipo assim, ficar tranquilo, e a gente não aceitava.
Mas com certeza essa foi a pior situação que eu passei na minha vida. E isso eu não escondo de ninguém.